Revolução Industrial. Meu Deus, que tema épico. Eu amo Revolução Industrial. Essa aula vai ser bem simples, na verdade, ela é bem direta no ponto. Eu adorei a maneira como o governo do estado de São Paulo trabalhou o tema Revolução Industrial, indo direto aos pontos. E já que deu aquela introdução ali em Revolução Gloriosa, vamos direto para falar de Revolução Industrial. Espero que vocês gostem da aula. Bora para ela. Basicamente está dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Vamos trabalhar cada uma delas. Na parte 1, ele vai falar da industrialização da Inglaterra no século XVIII, das transformações nas relações de trabalho e do impacto disso na circulação de produtos. Primeiro eu quero que vocês olhem essa imagem aqui, que é a poluição no Rio Tietê, na cidade de Salto, no estado de São Paulo. O Rio Tietê, para quem mora mais onde eu moro aqui, que é mais interiorzão, mesmo estado de São Paulo, ele tá limpo, ele é muito lindo e muito grande. Tem muitas pessoas que curtem bastante ter momentos de lazer ali próximo ao Rio Tietê, mas em alguns lugares do estado de São Paulo ele está bem poluído. Isso é culpa principalmente, primeiro, da ação do homem de maneira geral sobre a natureza e a incidência das indústrias jogando detritos no mar, nos rios e nos lagos, poluindo essa que é um dos rios mais importantes da hidrografia brasileira. Muito triste, né? Mas é assim que o Rio Tietê está na cidade de Salto. E a industrialização na Inglaterra, aí nessa imagem aí, você já vê a do William Wilde. Ele fala de Manchester, né, que é uma das cidades mais importantes da Inglaterra. E repara que ao fundo tem as indústrias, né, soltando fumaça e ali um lago próximo. Quer dizer, aquele contraste da natureza com a poluição causada pela Revolução Industrial, já um plano de fundo para umas críticas que vão surgir principalmente na matéria de geografia. Mas, historicamente falando, a industrialização na Inglaterra ali do século XVIII foi um momento de transformações na estrutura da sociedade, no modo de produção, um momento de que surgem várias tecnologias. Isso gera transformação e a gente vai falar da invenção da máquina a vapor, que permitiu processos que antes só podiam ser realizados manualmente. Ela surge e o primeiro ponto, acho que fatal, da questão da mecanização é a velocidade em que tudo é produzido. A velocidade, a quantidade em que é produzido manualmente se demora mais do que no momento em que você produz com máquinas. Então, isso fez com que a industrialização, o desenvolvimento econômico, até a afirmação e aí a transformação do capitalismo. Mas assim, o mais importante sobre a Revolução Industrial, nesse ponto de tecnologias, é falar não só da máquina a vapor, mas também da indústria têxtil, que vai vir ali os teares mecânicos, as máquinas de fiar. A gente tem uma representação aí do tear mecânico, né? A produção ela vai deixar de ser artesanal, ela vai passar a ser fabril dentro das fábricas, e isso gera uma transformação muito grande. Você vai ter ali indústrias ali com 300 máquinas de tear ali dentro e pessoas trabalhando ali tecendo. A indústria têxtil vai ser algo muito forte na Inglaterra, justamente porque era um país com muitas ovelhinhas, né? As ovelhinhas têm a lã, e a lã a gente pode produzir roupa, né, com a lã, e isso vai ser muito bem utilizado pela Inglaterra. Então, uma grande indústria têxtil a Inglaterra vai ter. E assim, a ferrovia, tendo a locomotiva, a Maria Fumaça, com as ferrovias, o que vai acontecer? Vai ter uma facilitação do transporte, né? Vai ser poder carregar melhor a matéria-prima. E os trens, a ferrovia, são bem mais rápidos do que tudo que tinha ali antes. Essa transformação de você passar ali de uma lentidão nos processos de transferência de mercadoria para um processo mais rápido, né? Você pode levar a mercadoria para qualquer canto de uma maneira muito mais rápida, vai revolucionar também. Então, hoje, por exemplo, a gente compra muitos produtos que vêm de fora e muitas vezes eles vêm de navio, mas às vezes vêm de avião, e esses produtos chegam de maneira bem rápida no nosso país. Por quê? Através dos modos de transporte eficientes, tecnológicos que foram surgindo a partir da Revolução Industrial. O primeiro ali que vai surgir só a construção das ferrovias, mas vão vir outros depois. O Huberman ele escreveu um livro chamado A História da Riqueza do Homem. E ele é um livro bem legal, recomendo que todos leiam. O Huberman ele fala assim, em uma das partes: o aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, né, bem grande.
Era possível ter fábricas sem máquinas. Olha só isso, presta atenção. Era possível ter fábricas sem máquinas, mas não era possível ter máquinas a vapor sem fábricas. Então, se você tem uma máquina a vapor, automaticamente você tem fábricas. Daí o surgimento da industrialização, a primeira revolução industrial que acontece no século XVIII na Inglaterra, e a gente já estudou na Revolução Gloriosa. Por que aconteceu na Inglaterra? O que a Inglaterra tinha de diferente? A gente viu que tinha uma burguesia que podia investir, surgiu o banco inglês, você tinha ali uma camada da população que, por conta das leis de cercamento, que eu vou falar daqui a pouco, precisou ir para as cidades, para os centros urbanos, e lá precisava-se da mão de obra deles para trabalhar nas fábricas, enfim. Aí as leis de cercamento, os Enclosure Acts, as leis de cercamento. Os cercamentos, os enclosures, foram um conjunto de medidas criadas na Inglaterra que estabeleciam que terras que costumavam ser de uso coletivo deveriam ser cercadas para se tornarem terras de uso individual. E aí eu coloquei isso, propriedade privada. E aí surge as terras em que serão agora de propriedade privada para a produção de matéria-prima que vão ser usada onde? Nas fábricas. Olha só que interessante. A indústria têxtil, né, a manufatura têxtil de tecidos, de lã, vai ser muito incentivada nesse período. A Revolução Industrial ampliou significativamente a utilização de máquinas movidas por fontes de energias não humanas, transformando as cidades em centros hegemônicos de atividades econômicas e concentração populacional. Então, assim, o que acontece? Muda a estrutura. Porque agora as cidades vão se tornar o centro de todas as atividades, não mais o campo, como era no feudalismo, no começo do capitalismo comercial. Vai começar a surgir um capitalismo chamado de capitalismo industrial, em que as forças de trabalho e a produção estão concentradas nas cidades, e ali se gera urbanização, gera também uma concentração populacional. Surgem, nesse contexto, periferias, lugares da cidade em que a população mais carente, em que não tinha casa nem lares, mas precisavam de um lugar para dormir, para descansar, para morar, vão morar nesses grandes centros, e aí um crescimento desorganizado da população, um crescimento desordenado das cidades, porque simplesmente por conta da Revolução Industrial a Inglaterra faz um boom, ela cresce, várias cidades. Isso vai acontecer também, esse processo, em todos os países que acontece a industrialização. Por exemplo, no estado de São Paulo, de Minas Gerais, quando surge um momento de grande crescimento urbano, de grande surgimento de muitas cidades, são os dois estados com mais cidades no Brasil, você vai ver um crescimento totalmente desordenado. E depois a gente vai ver a organização vindo aos poucos. Processos que ocorreu no Brasil mais tarde, porque, como eu disse, a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra. O surgimento da Revolução Industrial, do capitalismo industrial, vai acontecer primeiro na Inglaterra, depois vai alcançar os outros países do mundo. E aí a relação, né, a dicotomia entre os trabalhadores assalariados, que não tinham nada, só a força de trabalho, e a burguesia, que tinha o quê? Os modos de produção, que detinha o tear para o trabalhador ceder a força de trabalho dele. A gente vai trabalhar mais essa questão dos trabalhadores depois, porque o processo ali em que essa exploração vai gerar muita desigualdade e miséria. E vai surgir rebeliões, vai surgir organização de trabalhadores pedindo direitos trabalhistas, porque além de trabalharem muito, eram mal pagos, não tinham direitos nenhum e viviam realmente na miséria. Muitos deles morriam dentro das fábricas porque a situação estava caótica. Caótica. E aqui tem até um texto que ele vai dar vazão para isso, que é o Armando Fontes. Ele escreveu um livro chamado Os Corumbas, e aí ele fala: ó, a larga correia de uma transmissão que fazia funcionar todo um grupo de teares alcançou um rapazelho de 15 anos pelo braço. Atraíra-o para a roda, suspendera-o no ar e arremessara-o violentamente sobre a parede que a pequena distância se encontrava. Quando o corpo veio dar no chão, estava já sem vida, e o crânio extensamente violentado, massacrado. O menino estava morto, 15 anos de idade. Além do trabalho pesado, além da falta de segurança, além do salário baixo, além da falta de assistência, além da miséria, comer mal, dormir mal, eles trabalhavam várias horas e trabalhavam mulheres e principalmente crianças. Crianças. Aqui um rapaz de 15 anos.
Mas tem histórias de crianças de 5, 6 anos de idade dentro de fábricas. Não tinham leis que os protegiam. Não existia a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Não tinha algo que protegia essas crianças. E aí o trecho aqui ele vai falar sobre o texto que ele vai falar sobre o cenário da industrialização da Inglaterra no século XVIII. Ele retrata um pouco. Indo para a última parte da aula, aí ele vai falar das relações de trabalho na Inglaterra, do trabalho infantil, da mulher e as transformações nessas relações e dos movimentos trabalhistas. A gente vai falar de alguns. Uma imagem aqui chocante, né? Crianças, trabalho infantil, uma criança aqui saindo de um lixão, que ele vai lá colher as coisas. E a exploração do trabalho, aqui tem uma imagem aqui de um burguês falando com a criança. Uma criança que tem várias crianças, né, nessa imagem aqui, trabalhando nas fábricas, que eles realizavam uma jornada de trabalho de 18 horas. O que é 18 horas? É você trabalhar basicamente das 5 da manhã, não é acordar às 5, é trabalhar das 5 da manhã até mais ou menos as 9 horas da noite. E aí você vai para sua casa, vamos supor, nesse período aqui, tem um retrato aqui depois de uma história, a gente vai falar. Você demorar, por exemplo, 1 hora para chegar em casa, você chegava às 10 horas. Aí você ia dormir, muitos não comiam, não dormiam direito por conta do cansaço. E você tinha que acordar, por exemplo, às 3 e pouco da manhã, 3 horas, para pegar suas coisas, ajeitar, e ir para o trabalho para chegar às 5. Então, você consegue imaginar isso? Essa situação permitia aos proprietários capitalistas impor ao trabalhador a execução e extração do sobretrabalho. Olha só que interessante. Essa situação social demonstrava que tudo corria para o rico. É a desigualdade social, né? Qual que era o contexto ali desse período que o Eric Hobsbawm, que é um historiador, aponta? Primeiras condições de trabalho perigosas, né? As crianças, mesmo os trabalhadores adultos, estavam expostos a máquinas, a produtos químicos que podiam prejudicar a vida ou fazer eles sofrer lesões, machucar e levar à morte essas pessoas. Falta de acesso à educação. Então, como você tinha um processo em que eu sou pobre, eu não tenho estrutura social nem educacional, eu trabalho dentro de uma fábrica, eu não me tornei alfabetizado, eu não estudei. Os meus filhos vão passar pelo mesmo processo. Então, o que se tem é a perpetuação da pobreza. Porque as crianças não têm um processo em que elas podem sair dessa camada social e se reestruturar numa vida melhor para eles no futuro ou para os seus filhos, porque eles ficam nessa estrutura de que quem é pobre, quem não tem, quem dá o braço, fica ali trabalhando, e os filhos deles vão continuar trabalhando, e os netos deles vão continuar trabalhando, e quem vai conhecer, quem que vai ter o poder, o domínio político, econômico, vai continuar sendo a burguesia. Então você tem a perpetuação da pobreza, a desigualdade crescendo. Interessante, a Inglaterra do século 17 e 18. Nossa, mas a Inglaterra é uma potência. Conheço parentes meus que moram lá e falam que é muito bom. Pois é, até chegar onde chegou, a Inglaterra foi um processo. O impacto psicológico, não precisa nem dizer, e aí a desintegração da família, né? Não existia uma ideia de família, os membros eram forçados a trabalhar em diferentes locais, em diferentes horários, eles nunca se viam. O que existe, né, depois disso? Aqui tem um texto aqui que é bem legal, que tem uma pergunta. Eu vou lendo sem interromper, interpreta que a cada frase que eu leio é uma pessoa perguntando e a outra respondendo. Quantos anos você tem? 22 anos. Qual é a sua ocupação? Fabrico cobertores. Você sempre trabalhou em fábricas? Sim. Com qual idade você começou a trabalhar? 8 anos. Qual era seu horário diário de trabalho em dias comuns? Das 6 da manhã às 8 da noite. 14 horas? Sim. Quais eram os intervalos de descanso? 1 hora. Em quais períodos você trabalhava em dias de alta produção? Das 5 horas da manhã às 9 horas da noite. 16 horas? Sim. De qual distância você morava da fábrica? 3 quilômetros. Depois de todas essas horas de trabalho, você acordava a tempo de trabalhar? Ele fala que raramente acordava e que os pais dele ajudavam ele. Você chegava na fábrica no horário correto? Não. Qual era a punição? Quer dizer, tinha uma punição. Qual era a punição? Normalmente eu era espancado. Retrato de um trabalhador do século XIX na Inglaterra. Como eram as condições de trabalho? Acho que já está falando aqui que era nocivo, que era uma situação degradante fisicamente, emocionalmente, gerava estresse, ansiedade
e, acima de tudo, a desigualdade por conta da pobreza. Teve movimentos trabalhistas para lutar contra isso, e eu vou destacar aqui o ludismo, por conta do seu líder, Ned Ludd. O ludismo ele vai ser escrito de duas formas, com D, um D só, que é mais aportuguesado, e o ludismo baseado no nome do cidadão, o Ned Ludd, né, que é com dois Ds, ludismo. Ele aconteceu em 1811, né, porque os ludistas eles enfrentaram grande repressão porque eles quebraram máquinas, eles eram contra, eles atacaram as máquinas, né, e eles quebraram máquinas, porque eles acreditavam que essas máquinas estavam levando a situação que eles estavam, de um desemprego muito alto, de um salário muito baixo, de uma situação de trabalho que não era favorável a eles. Então os ludistas, uma das coisas que eles faziam era quebrar as máquinas. Um movimento muito importante, uma forma de você lutar por seus direitos, de você criticar o sistema, foi esse movimento trabalhista conhecido como ludismo. Fiquem esperto, tá? Normalmente cai em prova paulista e eu costumo cobrar também, porque é muito importante o ludismo para a gente entender como que a situação de desemprego, de salário baixo, de falta de proteção foi criticado por pessoas lá. Então não foi que os trabalhadores aceitaram isso, falaram, não, legal, eu estou todo ferrado, eu estou curtindo isso. Não, né? Muitos criticaram, teve muitos movimentos grevistas, a Inglaterra sempre lutou muito por isso. Até aqui a gente vai ver que posteriormente, né, o parlamento britânico aprovou a legislação que reconheceu o direito dos trabalhadores. Aí, por meio do movimento conhecido como cartismo, os trabalhadores obtiveram o direito ao voto. A conquista que os homens tiveram no começo, as mulheres vão ter só no final do século XIX, início do século XX. Mas, assim, já começavam já a trabalhar no século XIX a questão dos direitos trabalhistas, coisa que vai chegar no Brasil só no século XX. Perto de 1950. Olha que absurdo, como o Brasil muito atrasado, né? Então, tanto que quando os europeus vêm para o Brasil, ali no final do século XIX, uma das coisas que eles vão lutar, a gente vai ver isso na história do Brasil ali no 9º ano, que é essa questão de que eles tinham essa ideia de que os trabalhadores de fábrica, apesar deles tudo bem, você é burguês, você é dono da fábrica, mas eu vou trabalhar, eu vou ganhar menos, eu vou ganhar meu salário ali, eu não sou dono disso aqui, eu tô só cedendo minha força, mas eu tenho que ter uma dignidade, né? Então eles trabalhavam com essa ideia, eles vão lutar por isso, vai surgir muitos movimentos de greve no Brasil influenciado por essas ideias aqui. Durante a Revolução Industrial, as crianças eram frequentemente empregadas em ambientes de trabalho perigosos, como fábricas têxteis e minas, onde estavam expostas a maquinários perigosos e produtos químicos nocivos. Real? No período da Revolução Industrial, houve diminuição das situações de vulnerabilidade social, já que muitas crianças abandonadas tiveram a oportunidade de se colocar como mão de obra de fábricas. Houve diminuição das situações de vulnerabilidade social, os mendigos, né? As pessoas com carência ali, com pobreza, porque as crianças tiveram oportunidade? Estranho. Ainda nos dias atuais, vemos situações em que crianças deixam de frequentar a escola pelo fato de precisarem trabalhar. Diante das situações insalubres e desiguais, os trabalhadores reagiram organizando-se, fundando sindicatos e partidos políticos. Então a gente vai ver ali que só a segunda ali que é falsa, as outras são verdadeiras. E essa foi a aula de Revolução Industrial, bem resumida, bem curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.